Portanto, eu vou fazer os meus comentários sobre essa manhã. Dizendo, inicialmente, que de todos os cargos que eu já ocupei, nenhum me traz uma gratificação biográfica maior do que de reitor. E aí eu incluo não apenas cargos como governador, senador, ministro da Educação, os livros escritos, programas que eu implantei bem-sucedidos, tudo isso trouxe satisfação menor do que aqueles 4 anos difíceis, mas você sabe, o Zé Geraldo sabe, mas 4 anos ricos de ser reitor. Eu tenho razões para essa satisfação. Além do desafio que é ser reitor, você tem que ser um político, tem que ser um intelectual, você tem que ser um diplomata, porque está na capital da República, você tem que ser um negociador. Eu fui o primeiro eleito pela comunidade e tivemos 4 anos de relação perfeita com todos os segmentos. Os pequenos problemas ou grandes que tivemos não foram da comunidade com a administração, foram da comunidade com os governos de então, por razões de reivindicações. Conseguimos expandir a relação da universidade com a comunidade exterior, acadêmica e não acadêmica. Ao final de 4 anos, aumentamos o número de alunos, professores, servidores, departamentos, institutos. Iniciamos uma nova estrutura que chamamos na época de Universidade Tridimensional e para isso foram criados núcleos temáticos e os núcleos culturais, diversos centros como de desenvolvimento tecnológico, programas de extensão. Mesmo assim, apesar dessas criações todas, e de eu ter feito um pequeno relatório sobre isso, quase sem texto, eram gráficos, mesmo assim, eu fiz questão de apresentar um relatório cujo título era Os Próximos 20 Anos, que eu tive a ousadia de distribuir para vocês. A ousadia por quê? Porque eu distribuí sem reler. E eu não sei o que é que estará aí 20 anos, 30 anos depois. É possível que tenha coisas que nada mais tem a ver. Mas naquela época o UNB tinha 27 anos apenas. Eu fiz questão de fazer algo 20 anos na frente. Naquela época dizia que pensar 20 anos era uma loucura, sobretudo que é um país que passava por diversas moedas e outros problemas graves que a gente tinha. Agora, e 20 anos já se passaram, creio que quase que 20 anos depois, 10 ou 12 anos depois já estamos. Ou seja, já passamos 20 e mais 12 ou 13. Agora, aos 55, nesse 2017, ao passo que lembro a conhecida glória dos nossos primeiros anos, que foram citados pelo Isaac, pelos demais oradores, citando, sobretudo, gente como Darcy Ribeiro, eu quero citar também Anísio Teixeira, citando grandes lutadores como os 2 candangos, eu cito também, muito especialmente, Onestino Guimarães, citando Pompeu, eu quero citar Lauro Campos. Apesar de toda essa glória do passado, eu creio que vale a pena pensar os próximos anos na linha do que fez o Isaac. E eu vou ser mais ousado, em vez de 20, eu vou pensar os próximos 45, que é o que faz completar os 100 anos que o Isaac lembrou, será em 2072. Eu gostaria de imaginar a marcha até o nosso primeiro centenário. O problema é que, muito diferente de 89, quando eu fiz o primeiro texto de Os Próximos 20 Anos, que apesar das dificuldades políticas, nós tínhamos um mundo que parecia ser bem administrado. Não tinha havido ainda a queda do Muro de Berlim, não tinha se iniciado para valer a Revolução Tecnológica, não tinha havido a perplexidade que hoje domina cada um dos que tentam agir aqui dentro, por exemplo, todos nós perplexos, os que tentam entender, não estão perplexos os que não tentam. Hoje é muito mais difícil imaginar os próximos 5 anos, porque o mundo não se move mais na velocidade de 89. E é impossível imaginar com clareza como deve ser a Universidade de 2062.
Mas pode-se, entretanto, imaginar qual deve ser a sua tendência daqui até lá. Neste momento de vertigem nas transformações por que passam a humanidade, a civilização e até mesmo o planeta físico nesta era antropocena. É uma vertigem o que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, que é um pedaço do mundo. Mesmo sem poder prever o que vai acontecer ao longo de décadas, a meu ver, um conceito deve nortear toda a instituição universitária e não só a UNB. Esse conceito é ser vanguarda na geração do conhecimento e na busca de construir um mundo melhor, mais sustentável, belo e justo. O desafio é ser vanguarda. E aí, quanto mais vertigem, dificuldade, perplexidade, mais vanguarda precisamos ser. Esta deve ser a tendência que ofereça continuidade aos 1000 anos de universidade no mundo, os quase 100 de universidade no Brasil e os 55 de nossa UNB, criada não apenas para ser vanguarda do conhecimento na sua época, mas também para estar à frente do próprio conceito, estrutura e compromissos de universidade. Darcy Ribeiro não quis fazer uma universidade que fosse vanguarda para o conhecimento. Queria uma instituição que ela própria fosse uma vanguarda do conceito, do sentido, do papel de universidade. Nós nascemos vanguarda e devemos continuar nesse caminho, entendendo o que mudar para estarmos avante em tempos de transformações vertiginosas. E aí eu me atrevo a sugerir alguns itens. Não é vanguarda a universidade que não se solidariza e busca solução humanista no longo prazo e humanitária no imediato para a tragédia da migração em massa. Não é vanguarda a universidade que não percebe o sofrimento de dezenas de milhares de seres humanos barrados no mar Mediterrâneo e de bilhões barrados do outro lado dos Mediterrâneos invisíveis que cercam o mundo moderno, inclusive as universidades. Aqui ao redor há um Mediterrâneo que a gente não vê, mas essa semana os índios não puderam entrar aqui porque havia um Mediterrâneo vestido de soldados da polícia. E onde eu moro, apartamento, onde eu moro, na Asa Norte há tanto tempo, tem um Mediterrâneo ao redor. Os restaurantes que eu frequento, os hospitais onde nós vamos, nós precisamos, não é vanguarda quem não luta contra esses Mediterrâneos. Não é vanguarda a universidade que não perceber a velocidade do avanço do conhecimento, fazendo com que essa velocidade, fazendo com que a imensa maioria dos doutorados cheguem à sua conclusão com informações já superadas, com teses que já estão ultrapassadas no dia da defesa. Essa é a realidade de hoje. A universidade, para ser vanguarda, vai ter que inventar uma forma de que o doutor é online ou não é doutor. De que o aluno da graduação tem que estar ele próprio também e o seu curso e conteúdo em permanente transformação. Não é vanguarda a universidade imaginar que o saber confirmado por diplomas tem curta duração. Não é vanguarda a universidade que não imaginar, desculpe aqui a falha, não é vanguarda a universidade que não imaginar que o saber confirmado por diplomas tem curta duração, tem prazo de validade, porque na vertigem do conhecimento avança muito mais rápido e se transforma antes do final da vida útil do profissional. A dinâmica atual exige que todo curso seja permanente, ao longo de toda a vida útil profissional do aluno, que nunca será ex-aluno. A não ser no túmulo, a gente pode escrever ex-aluno. A associação pode ser de ex-aluno no conceito de que, dos que já têm o diploma. Mas se o diploma não foi renovado, ele já não reflete o conhecimento do momento. Não é vanguarda a universidade não perceber que a educação de base, e aqui eu complemento, na verdade, e vou na linha do Isaac, que há anos fala nisso,
Não é vanguarda a universidade não perceber que a educação de base deve ter a máxima qualidade e ser oferecida com total equidade para todos, especialmente as crianças, como forma de não desperdiçar um único cérebro que viva no território de nosso país. Para isso, a universidade que quiser ser vanguarda deve envolver-se técnica e politicamente na busca da necessária revolução que só será possível pelo ensino igual para todos, de qualidade para todos, tendo como lema fazer do Brasil um país com educação da máxima qualidade e garantindo que os filhos dos mais pobres estudem nas mesmas escolas dos filhos dos mais ricos. Esse é o slogan da instituição que quiser ser vanguarda. E aí não só a universidade, dos partidos, dos militantes. A grande vanguarda hoje não é prometer a utopia que uma engenharia social construiria nas relações trabalhistas, nem na propriedade dos meios de produção, mas na igualdade radical na qualidade da educação, independente da raça, independente da renda, independente do local onde mora a criança. Não é vanguarda a universidade não entender que os departamentos por categoria do conhecimento não são mais capazes de elevar o saber até o seu limite no entendimento dos problemas do mundo. E se não entender que daqui para frente a instituição deverá trabalhar mantendo os departamentos, mas de forma multidisciplinar. Não é vanguarda um aluno ser prisioneiro da caixinha do seu departamento ou um professor. Não é vanguarda a universidade onde o aluno se forma em uma profissão, faz programação na mesma área do conhecimento, em vez de saltar para outras áreas e outros temas. Nem aquelas em que boa parte de seus professores foram seus alunos. Ou seja, explicando melhor, não é vanguarda a universidade em que sofremos de uma endogenia, em que o aluno faz graduação, pós-graduação, pós-graduação e entra de professor na mesma universidade. Alguns tudo bem, mas se é um número grande, a universidade cria uma endogenia. É uma espécie de incesto intelectual que termina criando as deformações que o incesto cria na genética. Não é vanguarda a universidade monoglota, que fala apenas a língua nacional, em vez de buscar o desempenho de forma poliglota, usando os idiomas do mundo. Não é vanguarda a universidade que ainda considera que o ensino se faz apenas presencialmente, de professor para o aluno, no lugar da interação hoje possível por meio dos modernos meios de comunicação, de forma aberta internacionalmente, e onde professores são alunos e os estudantes podem ser professores, de vez em quando, porque certos itens em debate, ninguém garante que o professor sabe mais do que o aluno. Não é vanguarda a universidade que optar pela média, que é uma das maneiras de falar mediocridade, no lugar de exigir excelência e mérito no trabalho intelectual. Não é vanguarda a universidade que se limita a medir o desempenho de seus membros pelas notas nas provas e os artigos publicados, no lugar de também mensurar pela inovação criada e por patentes conseguidas. Não é vanguarda a universidade prisioneira de seu próprio país, que não entende que nesta era antropocena a pátria é a terra e o nacionalismo é o humanismo. Um desses dias alguém me perguntou sobre isso de nacionalismo, patriotismo. Eu disse, o meu patriotismo, que é forte, mas ele só vai até quando eu encontro um estrangeiro humanista. Aí eu deixo de ser patriota. Ou quando eu encontro um brasileiro xenófobo, aí eu deixo de ser patriota. O meu patriotismo combina com o humanismo de todos os seres humanos e recusa o patriotismo dos que se sentem defensores de uma supremacia qualquer em relação aos outros. Não é vanguarda a universidade que não percebeu os limites ao crescimento econômico, baseando na utopia do consumo proposta pela civilização industrial. Não é vanguarda
querer apenas o crescimento econômico, orientada para aumentar o PIB. E não, aí entra a vanguarda para ampliação do grau de liberdade, do tempo livre disponível, da criação cultural e espiritual. Não é vanguarda a universidade que não perceber a necessidade de revolucionar-se, ela própria, substituindo dogmas por dúvidas, se reestruturando para ficar em sintonia com a velocidade como avança o conhecimento, rompendo com seus preconceitos teóricos, incentivando seus alunos a desertarem do que aprenderam e a formularem seus próprios conceitos. Não há maior traição do que um soldado que deserta do seu exército, rompendo com seu comandante em campo de guerra. Mas eu acho que não há maior pecado do que um intelectual que não rompe com seu mestre, elaborando algo superior, posterior. Imagine se Marx tivesse continuado fazendo genuflexões para Hegel. Foi romper com Hegel, teoricamente, que ele se fez grande. Não é vanguarda a universidade que não perceber que o capitalismo global dividiu os trabalhadores em dois grupos, cujos interesses se chocam. Por um lado, cooptando em altos níveis de renda trabalhadores especializados do setor moderno e, ao mesmo tempo, jogando na miséria bilhões de pobres preteridos. E aí surgiu o que eu debatia 35 anos atrás com meu querido Lauro Campos, a ideia de que há hoje uma mais-valia ainda tridimensional entre os capitalistas e os trabalhadores dos capitalistas e os excluídos, que nem trabalhadores conseguem ser. Esses disputam, mas se unem. Esses ficam de fora. A universidade vanguardista tem que imaginar essa realidade. Não é vanguarda a universidade que se dá como desafio mudar o mundo. Não é vanguarda a universidade que não se dá como desafio mudar o mundo para desfazer os mediterrâneos invisíveis, que exclui os pobres em seus guetos e aprisiona os ricos nas suas casas cercadas, fechadas, protegidas. Finalmente, não é vanguarda a universidade que não for capaz de saltar da direita para a esquerda em um quadro que aqui está, onde eu lito 21 itens que, a meu ver, indicariam a diferença entre uma universidade conservadora e uma universidade vanguardista. Da aceitação da mediocridade para a valorização do mérito, do acomodamento para a militância, do descomprometimento para o compromisso, da dedicação exclusiva ao contra-cheque, só ganha da universidade, a uma dedicação exclusiva à atividade intelectual, da desumanização que caracteriza o mundo ao humanismo, do imediatismo ao futuro, da submissão a dogmas pela preferência a críticas e a contestação, da monodisciplinaridade para a multidisciplinaridade, da endogenia de resolver-se por dentro seus problemas para a exogenia da convivência com todos os outros setores, do isolamento para a integração, do descuido com a inovação para a fonte de inovação, da instituição monoglota para a poliglota, do desperdício para a eficiência. Não é vanguarda o desperdício em um mundo em que o planeta não aguenta mais continuar aumentando o produto interno bruto de maneira desvairada. O futuro será austero. Não é vanguarda a universidade prisioneira do interesse corporativo em vez do espírito nacional. Não é aquela que fica no burocratismo em vez da confiança de agir e correndo risco sem cair nas amarras do burocratismo. Não é suficientemente vanguardista a instituição que fica presa de artigos e não pula para valorizar patentes. Ou aquela que fica presa da estatização e não da publicização, que significa servir ao interesse público.
aquela que tem a estabilidade plena do servidor, do professor, em vez de uma estabilidade responsável, comprometida com aqueles que são os que nos fazem poder trabalhar pagando seus impostos. Eu creio que nós temos que refletir como sair da pura, simples, ilusória gratuidade para um sistema em que nós sabemos que estamos sendo subvencionados. Porque, como desses dias, no debate sobre algo que as universidades não estão gostando, que eu coloquei, de que os alunos da medicina, da enfermagem, deveriam ter 2 anos, depois de saírem das suas universidades, prestando um serviço no SUS. E eu lembrei que a universidade, na verdade, não é gratuita, como essa água aqui, que eu vou beber de graça, mas alguém pagou para ela chegar aqui. Como esse ar frio que eu estou vendo a gente se acobertando pelo frio. Vocês estão pagando esse frio. É grátis, não é? Ninguém pagou para entrar, mas vocês pagam e pensam que não estão pagando. A gente tem que perceber que a universidade, ela é paga. A gratuidade é de quem? A gratuidade não é de todos. É de um lado para outro que vão recursos. Eu creio que a gente tem que sair da tolerância às falhas para a avaliação constante. E, finalmente, da intolerância intelectual para a mais absoluta tolerância intelectual. Tolerância com os erros, com as omissões, mas tolerância com o pensamento. Eu, obviamente, alguns daqui talvez ainda estejam nessa época do centenário, não é, Isaac? Porque nesse mundo vertiginoso não vai ser impossível quem tiver 40 anos hoje chegar lá com seus 100 e poucos anos. Para mim, não vai dar mais pelo avanço da vertigem científica, a não ser que consigam reencarnar a gente. Como eu disse a um cientista que disse que a morte está terminando, eu disse a ele, a mim já não me interessa a imortalidade, interessa a ressurreição. Se vocês estão trabalhando nisso, me informem. Talvez poucos de nós conseguirão, graças à vertigem do avanço científico, estarem aqui no centenário. Não vou estar. Mas vou querer que alguém distribua essas provocações, como eu tive a ousadia de distribuir as que eu fiz 30 anos atrás, quase. No próximo ano fazem 30 anos, ou seja, 29, sobre os próximos 20 anos da universidade. Só que ali, vocês vão ver, havia tal estabilidade ainda que me permitiu fazer um documento meio administrativo, burocrático, organizativo. Dessa vez não dá. Dessa vez seria uma ilusão, seria uma ficção científica e eu preferi fazer uma reflexão nesse sentido. Como continuar a única coisa que é permanente na universidade? Ser vanguarda. E a UNB nasceu para ser vanguarda, tem a obrigação de continuar vanguarda para continuar sendo a universidade que é orgulho do Brasil e que a professora Márcia tem o orgulho de nos dirigir. Muito obrigado, professora Márcia, por ser nossa reitora, por estar aqui conosco e conte comigo, não apenas para eventos como esse, conte comigo para tudo que for preciso, como disse também o senador Hélio José, que a gente possa ajudar para que nossa universidade continue a ser o que ela é e a ser vanguardista, como o Brasil precisa. Muito obrigado.